o pregão do Rio de Janeiro era roubo puro. Você não saía de lá sem ganhar no mínimo $5 mil por dia. Hoje, praticamente todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar na Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. Mas o que pouca gente sabe é que no Brasil havia outra Bolsa de Valores, a do Rio de Janeiro, que era na época até maior que a Bovespa. Porém, um único investidor foi capaz de quebrar essa bolsa em um dos maiores esquemas de fraudes financeiras do Brasil. Estamos falando de Nagy Narras. Narras era um investidor tão importante que chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% das ações da Vale. Se hoje alguém tivesse essa quantidade de ações dessas duas empresas, teria uma fortuna estimada em aproximadamente 67 bilhões de reais. Então, o que foi que esse cara fez para quebrar a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro? Como era o esquema que ele operava? Essas são perguntas que nós vamos responder nesse vídeo. Para entender melhor a história de como ele quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, precisamos conhecer um pouco da história desse cara e, com isso, veremos que essa não foi a primeira vez que ele se meteu em problemas com o mercado financeiro. Nagy Robert Narras, ou simplesmente Nagy Narras, como é conhecido, nasceu no Líbano em 1947, foi criado no Egito e chegou a estudar na Inglaterra. Em 1969, já casado com uma brasileira, Narras se mudou para o Brasil em busca de boas oportunidades de negócio. Nessa época, ele tinha 22 anos de idade e trouxe consigo para o Brasil uma fortuna equivalente a $50 milhões nos dias de hoje. Fortuna essa que foi herança de família. Sim, nessa época, Narras já era muito rico. Por volta de 1971, aos 24 anos de idade, Narras conheceu dois irmãos, William e Lamar Hutt. Esses caras queriam simplesmente dominar o mercado de prata. Eles criaram um fundo de investimentos em união com dois sheiks árabes e um investidor saudita. A intenção era controlar o preço da prata para lucrar com a desvalorização do dólar nas décadas de 70 e 80. E onde Narras entrou nessa história? Pelo que se sabe, ele teria feito a intermediação das tratativas entre os irmãos Hutt e membros da família real saudita. Quando eles começaram a comprar prata em 1973, a onça da prata valia $1,95. No início da década de 80 e com as compras maciças de prata, os Hutts passaram a criar um monopólio com plena capacidade de manipulação de preços. Esse grupinho chegou a dominar 77% das reservas de prata disponíveis no mundo, entre suas participações em prata física e derivados financeiros. No início da década de 80, a onça da prata chegou a custar $50. Imagine o tanto de dinheiro que eles ganharam. Porém, com o medo da formação de um cartel, o mercado norte-americano começou a regular o mercado de maneira mais firme. Sendo assim, foram criadas diversas regras contra operações alavancadas e os preços começaram a embutir a incerteza dos investidores. Essa foi a derrocada do Império de Prata dos irmãos Hutt, seus investidores e, claro, Nagy Narras. Mais tarde, Narras foi condenado nos Estados Unidos por seu envolvimento nesse esquema que visava manipular os preços da prata e teve que pagar uma multa de $250 mil. Mas, inteligentemente, Narras não apostou todas suas fichas nesse negócio de prata. Paralelamente a isso, aqui no Brasil, ele construiu o seu conglomerado. Dentre os seus muitos negócios estavam fábricas, bancos, seguradoras e fazendas de produção de coelhos e de cavalos de raça. E no início da década de 80, ele começou a ter mais interesse pelo mercado financeiro brasileiro. Ele se tornou um dos homens mais populares do mercado e um dos mais ricos também, se não o mais rico. A principal bolsa daquela época era a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a BVRJ. E não chega nem perto do que é a Bovespa de hoje em dia. Não havia tanto dinheiro em operação, eram ainda poucas empresas listadas e, menor ainda, era o número de pessoas que investiam na bolsa. Isso possibilitava que um bom montante de dinheiro já fosse suficiente para puxar para cima uma ação. Percebendo isso, Narras começou a botar em prática seu esquema fraudulento. Narras gostava de comprar ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce, e como acabamos de falar, não era preciso um valor exorbitante para puxar para cima ou para baixo o preço de uma ação.
E no mercado financeiro existe um negócio chamado de opções de compra. Calma, que eu vou tentar explicar. Opções de compra são tipo uma aposta. Funciona assim. Digamos que uma ação esteja a R$50. Então, o investidor, que está muito seguro que aquela ação vai se valorizar, compra tipo um vale por R$1, que dá o direito de comprar essa mesma ação daqui a 30 dias por R$70. Se depois de 30 dias essa ação não chegar aos R$70, o investidor perde o real que comprou o vale. Mas se depois do terceiro dia essa ação se valorizou e custa agora R$100, por exemplo, o investidor tem o direito de comprá-la pelos R$70, ou seja, a ação vale R$100, mas o investidor tem o direito de comprar por R$70. Dessa forma, cada R$1 de vale equivale a um ganho de R$30, que é nada mais, nada menos que um lucro de 3.000%. Acho que deu para entender, né? Certo, então vamos continuar. Percebendo que era possível manipular o mercado, Narras começou a fazer esse tipo de operação com muita frequência e com um plano muito bem arquitetado. Um plano simples de imaginar, mas um pouco complexo de pôr em prática. O que ele começou a fazer foi comprar muitas ações, muitas mesmo. Com tantas opções de compra, ele precisava agora fazer com que as ações subissem para ele poder obter lucro. Como? Muito simples, comprando ações no mercado, na surdina, sem fazer alarde. Quanto mais ações comprava, mais o preço subia. Lei da oferta e da demanda. Mas talvez você esteja se perguntando, mas se é ele mesmo que está comprando as ações para o preço subir, esse esquema valia mesmo a pena? E como valia? O mercado de opções era muito lucrativo e compensava todo o esquema. Agora vale deixar claro aqui que isso só vale para a realidade de uma bolsa de valores pequena, em que há relativamente pouco dinheiro circulando. Hoje, um investidor sozinho até consegue botar para cima o preço de uma ação, mas precisaria gastar bilhões para mantê-lo no alto por semanas. Em 1988, bastava alguns milhões. Certo, mas como ele fazia para comprar tantas ações? Ele pedia altos empréstimos aos bancos, não que fosse fácil. Narras teve que levantar empréstimos vultuosos para conseguir as carretas de dólares que precisava para comprar suas toneladas de ações. Mas ele tinha seus contatos e por muitas vezes ele usava de seus bens como agrado para os gerentes dos bancos. Com o dinheiro desses altos empréstimos, Narras ia comprando cada vez mais ações e até usando novos empréstimos para pagar os antigos. Narras foi comprando cada vez mais ações da Petrobras com o dinheiro dos empréstimos e os papéis foram subindo. Com as ações se valorizando tanto, muitas outras pessoas passaram a comprar as ações também. Quando chegou o dia do vencimento da opção de compra de Narras, as ações da Petrobras já tinham se valorizado 400%. Agora vejam a bizarrice desse negócio. Narras tinha comprado tantas opções e também tantas ações que não tinha mais ações no mercado para ele comprar com suas opções. Então as pessoas tiveram que comprar dele mesmo por um preço mais caro para repassar para ele por um preço mais barato. Ou seja, ele ganhou tanto com a venda das ações quanto com a compra das opções. Golpe de gênio. Depois de quitar os empréstimos, terminou essa jogada com as opções da Petrobras, 30 milhões de dólares mais rico. É o valor real estimado por analistas da época. Essa foi só a primeira vez. Depois viria outra que prometia mais dinheiro ainda. Entre 1988 e 1989, ele fez os papéis da Vale subirem 1.600% em 8 meses, sempre com empréstimos vultuosos enquanto ia lucrando com as opções. Mas isso é de fato ilegal? É, mas aí entram filigranas jurídicas no meio. O sujeito pode dizer que estava comprando as ações porque não há nada na lei que impeça detentores de opções de fazer isso. No caso de Narras, porém, era difícil emplacar essa. Descobriram que 3 empresas dele estavam comprando e vendendo ações entre si para puxar os preços do mercado para cima. Essa manipulação financeira era exatamente o que alguns investidores faziam na Bolsa de Nova York em 1929, o que deu no que deu. E aqui no caso da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, não iria ser diferente. O esquema de Narras começou a desmoronar. Cansado das manipulações na BVRJ, o presidente da Bovespa, o Eduardo da Rocha Azevedo, convenceu os bancos que emprestavam para Narras a fechar as torneiras de dinheiro. Só que Narras já tinha passado milhões de dólares em cheques para comprar mais ações da Vale. Com os empréstimos não vieram, os cheques voltaram, estavam sem fundos.
e as corretoras que intermediaram a compra ficaram com a dívida. Nisso, a Bovespa confiscou a carteira de ações de 500 milhões de dólares de Narras para compensar os prejuízos. E o problema com os cheques lhe rendeu uma condenação a 1 ano de prisão domiciliar. Ele também foi processado por crime contra o sistema financeiro, mas acabou absolvido. Narras ainda passaria os anos seguintes se dizendo vítima de um golpe do antigo presidente da Bolsa. Em 2008, ele disse: "Sem esse golpe, o homem mais rico da América Latina seria eu e não seria o Carlos Slim." Mas o golpeado mesmo foi o mercado financeiro. Quando a jogada de Narras para inflar os preços virou assunto no Jornal Nacional, a Bolsa quebrou. Não teve pregão no primeiro dia depois que o esquema veio a público. O medo era de uma queda sem precedentes. Ninguém sabia o quanto daqueles 1.600% das ações da Vale tinham subido só pela influência de Narras, e se ele tivesse bombado o preço de outras ações também? E o problema vai além. A manipulação dos preços tinha criado uma corrida para a Bolsa, que é o que sempre acontece quando algumas ações sobem demais. Nisso, até papéis que não tinham nada a ver com o esquema de Narras não paravam de subir. A arrancada foi de 2,549% em 1988. Era uma das maiores subidas de um mercado acionário na história da humanidade. Agora que estava claro para todo mundo que tinha coisa ali, ficou óbvio. Era uma senhora bolha. Uma onda gigante prestes a arrebentar e levar o mercado financeiro junto. O pensamento geral era naquela lógica de bolha estourando. Todo mundo tentaria vender tudo com medo de que todo mundo tentasse vender tudo. E foi o que aconteceu. De cara, as ações perderam 1/3 do valor. Parece pouco, só que é mais do que a Bolsa de Nova York tinha caído em 1929. Uma bomba. Só não chegou a ser uma tragédia para o resto da economia no Brasil porque nossa Bolsa de Valores era mirrada na época. Representava menos de 5% do PIB. Se fosse hoje que ela vale 75% e de um PIB 4 vezes maior do que daquela época, seria capaz de um evento desse quebrar o nosso país. Dessa forma, mesmo com a carteira de 500 milhões de dólares de Narras confiscada para pagar os prejuízos, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro quebrou em 1989. Logo, Nazi Narras ficou conhecido como o homem que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Com a quebra, a bolsa se tornou frágil e não conseguiu se recuperar. A BVRJ ainda capengou até 2002, quando realmente deixou de existir. Outra empresa que também está correndo sério risco de deixar de existir é a Ford. A gigante está com dívidas na casa dos bilhões. Mas será que é mesmo possível uma empresa desse porte falir? O que de fato está acontecendo? Se quiser descobrir isso, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela. Antes de sair, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!